E aqui estamos palpites de domingo, dia 8/12. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense. O Mineiro é o 14º e o Paranaense o 16º. Detalhe, quem perder pode cair. Nos últimos 5 jogos o Mineiro empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Paranaense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No primeiro turno o jogo foi 1-0 para o Furacão. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Bahia e Atlético Goianiense. O Bahia é o 8º e pode ir para a Libertadores, e o Goianiense o 19º. Nos últimos 5 jogos o Bahia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Goianiense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No primeiro turno o jogo foi 1-1. Palpite, casa vence. Botafogo e São Paulo. O Botafogo é o primeiro e o São Paulo o 6º. Nos últimos 5 jogos o Botafogo venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos o São Paulo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No primeiro turno o jogo foi 2-2. O empate já basta para o Botafogo ser campeão. Palpite, casa vence. Cuiabá e Vasco. O Cuiabá é o 20º e o Vasco o 10º. Nos últimos 5 jogos o Cuiabá empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Vasco venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No primeiro turno o jogo foi 1-0 para o Vasco. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Flamengo e Vitória. O Flamengo é o 3º e o Vitória o 11º. Nos últimos 5 jogos o Flamengo venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos o Vitória venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No primeiro turno o jogo foi 2-1 para o Mengão. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Fortaleza e Inter. O Fortaleza é o 5º e o Inter o 4º. Briga direta pelo G4. Nos últimos 5 jogos o Fortaleza venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Inter venceu 3 e perdeu 2. No primeiro turno o jogo foi 2-1 para o Inter. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Grêmio e Corinthians. O Grêmio é o 12º e o Corinthians o 7º. Nos últimos 5 jogos o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Corinthians venceu os 5. No primeiro turno o jogo foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Juventude e Cruzeiro. O Juventude é o 13º e o Cruzeiro o 9º, e com chances de vaga na Libertadores. Nos últimos 5 jogos o Juventude venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos o Cruzeiro empatou 2 e perdeu 3. No primeiro turno o jogo foi 2-0 para o Cruzeiro. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras é o 2º e tem chances mínimas de ser campeão. E o Fluminense é o 15º. Tem chances de ir para a Sul-Americana, mas também tem chances de ser rebaixado. Nos últimos 5 jogos o Palmeiras venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Fluminense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. No primeiro turno o jogo foi 1-0 para o Fluminense. Palpite, casa vence. Bragantino e Criciúma. O Bragantino é o 17º, é só vencer que se salva do rebaixamento. E o Criciúma o 18º. Nos últimos 5 jogos o Bragantino venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Criciúma empatou 1 e perdeu 4. No primeiro turno o jogo foi 1-0 para o Criciúma. Palpite, casa vence. Campeonato Argentino. River contra Rosário. Palpite, casa vence. Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid contra Sevilha. Palpite, casa vence. Jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Inglês. Fulham contra Arsenal. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Tottenham e Chelsea. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols.
Campeonato Italiano, Napoli-Lazio, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato Japonês, Osaka contra Hiroshima, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Kashima contra Mashida, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Kobe e Shonan, palpite, casa vence. Campeonato Turco, Sivasspor contra Galatasaray, palpite, fora vence. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.